Ei, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula. E hoje o tema da nossa aula vai ser muito mais prático do que técnico e teórico, né? Como foram aí as aulas anteriores que vocês tiveram acesso. Qual que é o grande objetivo da aula de hoje? Ajudar vocês a terem mais clareza sobre o que quer, sobre o que por que quer, mas principalmente sobre o que precisa ser feito para que esse objetivo seja atingido. Então, ao longo aí dos últimos dias, vocês já tiveram a oportunidade de refletir sobre o que vocês desejam, né? Ou seja, determinar com clareza e precisão qual é o objetivo ou qual é a meta de cada uma. Vocês refletiram sobre a motivação para que esse objetivo aconteça, ou seja, do porquê vocês querem ou desejam, né, determinado objetivo, porque isso é importante, porque que isso vai mudar a vida de vocês, o que isso vai trazer aí de novidade. E hoje vocês vão determinar com clareza quais são os passos a serem seguidos, de forma que vocês consigam, então, atingir esse objetivo que vocês têm. E por que eu trouxe, né, essa aula para esse grupo, gente? Porque é constante, né, a seguinte reclamação no meu consultório. Carol, eu sei o que fazer, mas eu não consigo aplicar. E isso é um comportamento que a gente percebe nas mais variadas situações do nosso dia a dia e da nossa vida. A gente observa isso muito com quem tem uma dieta, por exemplo. A pessoa vai ao nutricionista, tem um cardápio para seguir, tem uma conduta ali, né, que diz o que a pessoa precisa comer em cada uma das refeições, mas por algum motivo a pessoa não consegue aplicar aquilo na rotina. Ela sabe que ela precisa, por exemplo, comer a cada 3 horas, mas quando ela vê o horário já foi. Ela sabe que ela não deve consumir bebida alcoólica frequentemente, mas ela vai para o happy hour no meio da semana e ingere uma cerveja. Ela sabe que ela não pode consumir tanto doce, mas ela consome sobremesa depois do almoço, depois do jantar. Ela já tem o conhecimento de que ela não deveria consumir mais de um carboidrato na mesma refeição, mas quando se põe ali no buffet do almoço, né, do self-service, se escolhe batata, arroz e macarrão no mesmo prato. Então isso, gente, é extremamente comum. E acontece não só na questão da dieta, mas também em várias outras questões do nosso dia a dia. A gente muitas vezes sabe o que quer, até pensou e refletiu sobre a motivação para a gente realmente mudar as nossas atitudes em relação ao que precisa ser feito para chegar nesse objetivo, nessa meta, mas por algum motivo a gente se pega em situações onde a gente não está cumprindo aquilo que deveria cumprir, não está conseguindo executar aquilo que sabe que deveria executar. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta de coaching nutricional e ela serve justamente para trazer mais clareza para vocês sobre quais são os passos, né, os 5 próximos passos que vocês devem ter rumo ao objetivo que vocês traçaram quando entraram nesse grupo, né? Então, algumas aqui querem perder peso, outras querem engravidar, outras querem somente controlar os sintomas, né, que acabam tendo e que acabam aí atrapalhando por algum motivo a vida, mas cada uma aqui já tem, né, espero eu muito claramente, o objetivo e a motivação. E agora a gente vai escolher, né, se vocês já não escolheram, 5 hábitos ou 5 atitudes que vocês deveriam estar tendo, mas que, por algum motivo, hoje vocês ainda não têm. E vocês vão colocar essas 5 atitudes, esses 5 hábitos, nessa primeira coluna aqui, nomeada de hábitos. Então, vamos pensar aqui num exemplo, gente. Eu só vou citar um exemplo, tá? Porque, como eu falei, cada uma aqui tem uma realidade, cada uma aqui tem um objetivo, cada uma tem uma meta específica e toda essa ferramenta deve ser pensada na sua própria meta, tá? Então, ninguém melhor do que você para determinar cada uma das respostas do que vai ser falado aqui hoje. Combinado? Então, gente, vamos lá. Vamos supor que o meu grande objetivo seja perder peso. Vamos supor que a minha meta seja emagrecer. E eu identifiquei que para eu conseguir chegar nesse objetivo de perda de peso, porque é importante para mim e eu sei que isso vai me tornar uma gestante mais saudável, por exemplo, eu quero emagrecer para poder engravidar e isso é de fato muito importante para mim. Eu sei que para isso eu preciso, por exemplo, me tornar mais assídua da atividade física. Então eu preciso ter um hábito aqui de treinar com frequência. E aí, gente, vários outros hábitos, né? Provavelmente aí você vai identificar que deveriam fazer parte da sua rotina e hoje não fazem. E eu vou pedir para que você coloque aqui os 5 principais em ordem de realmente importância, né? Então, pare e pensa, dentro da sua rotina hoje, qual é a coisa que mais faria diferença para você chegar na sua meta, né? Qual é o hábito que mais vai impactar você a atingir o seu objetivo? E você vai preencher esses 5 hábitos nessa ordem de prioridade, né? Sendo o primeiro o que mais vai fazer diferença, o segundo que mais vai fazer diferença e assim sucessivamente. Depois que você colocar aqui 5 hábitos
que realmente vão fazer diferença para você chegar no seu objetivo, que vão fazer diferença para você atingir a sua meta, você vai passar para a segunda coluna, onde você vai determinar o momento exato do seu dia ou da sua semana que você vai executar aquele hábito. E, gente, quanto mais específico, quanto mais detalhada for essa resposta, maior é a chance de você conseguir realmente executar isso a partir de hoje. Então, por exemplo, se eu quero treinar, eu vou escolher aqui quais são os dias da semana e os horários que eu vou fazer atividade física. Porque fica muito vago eu dizer que eu preciso treinar ou que eu preciso me exercitar para chegar no meu objetivo. Eu preciso ser mais específica e realmente olhar para a minha rotina, olhar para o meu dia a dia hoje e identificar em que momento da minha rotina eu consigo incluir essa nova atividade, eu consigo incluir esse novo hábito, eu consigo cumprir com essa meta que eu estou colocando aqui para atingir o meu objetivo. Então, vamos supor, né, que eu tenha aí chegado à conclusão de que eu tenho que treinar segunda, quarta e sexta às 19 horas. Porque é o horário que eu tenho na rotina, é o horário que eu consigo encaixar isso no meu dia a dia. E você vai fazer isso cuidadosamente para cada um dos 5 hábitos que você colocou na primeira coluna, certo? E aí depois, como nós somos muito espertas, a gente vai traçar também o que pode dar errado para que esse objetivo aconteça. Então vamos lá, eu tenho como objetivo perder peso para engravidar, porque engravidar é importante, eu tenho noção dessa importância para mim. E para que isso aconteça, eu vou fazer atividade física de segunda, quarta e sexta às 19 horas. Porém, o que pode dar errado na minha rotina que vai me impedir de treinar nesse dia e nesse horário? Para quem vive nas grandes cidades, né, uma das coisas que mais costuma dar errado é o trânsito. Carol, se eu pegar trânsito para chegar aí na minha casa, né, para sair do meu trabalho e chegar na minha casa, e eu não estiver na academia às 7 horas da noite, eu não vou conseguir treinar mais porque a babá dos meus filhos vai embora às 8, e aí eu não vou conseguir mais fazer atividade física. Então, se eu atrasar por causa do trânsito, ou por causa de uma reunião no trabalho, ou porque o meu chefe pediu uma atividade extra, ou por qualquer, né, cada um aí vai pensar na sua realidade, eu não vou conseguir fazer mais atividade física porque eu só tenho esse horário. Então, aqui, na terceira coluna, você vai colocar tudo que pode dar errado na obtenção, né, da sua tarefa ali que você colocou. Então, por exemplo, reunião com o chefe. Ou tarefa profissional. Enfim, né, várias coisas podem dar errado e a gente tem que estar preparado para isso, né? Colocou isso, né? Preencheu essa coluna para cada um dos itens, né? Para cada um dos hábitos que você traçou ali como hábitos importantes para o seu objetivo. A gente vai passar então para a quarta coluna. E, gente, a quarta coluna talvez seja a mais importante dessa ferramenta, porque é agora que a gente vai pensar nas possíveis alternativas que nós vamos nos dar caso aconteça algo que nos impeça de cumprir o plano A. Ou seja, a gente vai traçar o plano B, né? A maior parte das vezes, quando a gente não consegue cumprir com algo que a gente se propôs, é porque a gente não pensa no que pode dar errado. A gente tem um pouco, né, uma visão um pouco ai, gente, fugiu a palavra. Utópica, né? A gente tem uma visão muito utópica do que pode acontecer e qualquer coisinha que foge daquele idealismo parece ser, né, algo muito grande, muito fora da nossa realidade e a gente acaba realmente perdendo o fio da meada e não tendo aí continuidade porque não se preveniu, né, contra as coisas que podem dar errado. E na verdade não é nem que pode dar errado, às vezes só tá saindo um pouquinho ali do nosso planejado. Então nessa quarta coluna a gente vai determinar qual vai ser a alternativa, qual vai ser a solução para aquele problema que a gente traçou na terceira coluna. Então vamos supor que eu peguei o meu chefe me chamou para uma tarefa inesperada, eu saí mais tarde do trabalho, peguei trânsito e, puxa, são 8 horas, eu tenho que ir para casa porque a babá dos meus filhos precisa ir embora. Mas o meu treino era às 19 horas. O que eu vou fazer nessa situação para ainda assim cumprir com o meu hábito de treinar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta? Eu posso ter um plano B, por exemplo, de treinar no dia seguinte de manhã. Eu posso ter um plano B de fazer uma atividade em casa. Eu posso ter um plano B de levar os meus filhos para a academia, se, por exemplo, eu treino na academia do meu prédio. Eu posso inventar uma atividade, né, que seja uma atividade de gasto calórico que os meus filhos participem. Então, um jogo, uma brincadeira numa quadra ou num videogame. Enfim, né? Aqui são só hipóteses para vocês se basearem, né, em como construir esse pensamento. Então, eu tinha que treinar segunda, quarta e sexta, meu chefe me chamou, peguei trânsito, cheguei tarde, e agora o que eu vou fazer se isso deu errado? Eu vou, por exemplo, treinar
no meu prédio. Um exemplo, tá? E aí você vai fazer isso cuidadosamente, né? De novo, para cada um dos 5 hábitos que você colocou aí como hábitos importantes para você chegar no seu objetivo, para você atingir a sua meta. Depois que a gente fez a gestão dos riscos, ou seja, que a gente se preveniu sobre o que pode dar errado e já criou estratégias para quando isso acontecer, ainda assim a gente cumprir as nossas metas, a gente vai pensar nas nossas habilidades atuais. O que são habilidades, né? São características que possivelmente você tem e que ou você não dá muita atenção ou estão adormecidas e você não tem utilizado para o seu grande objetivo. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade muito grande de ser uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu sei onde eu coloco tudo, eu sou muito organizada com relação a cronogramas, com horários, com planejamentos. Só que algumas vezes eu esqueço desse grande poder que eu tenho de organização para organizar, por exemplo, a minha dieta, para organizar, por exemplo, as minhas compras, para organizar, por exemplo, o meu treino, para organizar, por exemplo, a mochila do treino do dia seguinte, que eu vou precisar estar com ela pronta na hora que eu acordar. Então, aqui eu vou pensar nas grandes habilidades que eu já tenho, que de alguma forma podem me ajudar a cumprir a tarefa que eu tracei ali como objetivo de criação de hábito, mas que talvez eu não esteja usando, né, não esteja direcionando essa habilidade para aquele grande objetivo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito organizada e eu não estou direcionando essa organização para conseguir treinar de segunda, quarta e sexta, eu posso tornar isso algo consciente. Porque a partir do momento que eu tenho a consciência da habilidade que eu tenho e de que eu não estou usando ela para aquele grande objetivo meu, isso torna mais fácil eu direcionar minha energia para aquilo ser cumprido, né? Para que aquilo realmente aconteça. Então, quais são as habilidades que você já tem que podem te ajudar a cumprir essa meta? Se eu for uma pessoa organizada, por exemplo, há uma grande chance de eu não ser pega por uma tarefa profissional inesperada ou para uma reunião inesperada. Se eu me organizar quanto a isso, eu vou poder prever que naquele dia eu não vá conseguir treinar no horário que eu me propus e já vou ter, né, o meu plano B traçado também com uma data e com um horário alternativos, por exemplo. Então, a organização que antes eu usava para outras coisas, eu vou passar a usar para aquele meu objetivo. E aqui, gente, podem ser qualquer habilidade, né? O que você tem de melhor? E às vezes é muito comum nós termos dificuldade de falarmos bem de nós mesmas, né? A gente tem dificuldade de pensar numa grande qualidade, de pensar numa grande tarefa nossa, né? De uma grande qualidade, habilidade nossa. E aí vale a pena a gente pensar. O que a sua mãe fala de você? Se a sua mãe fosse te descrever para uma pessoa que não te conhece, o que ela falaria que você é? E aí, com certeza, né, essas palavras que vieram aí na sua cabeça, realmente são qualidades suas que você tem, talvez você não esteja né, não esteja com clareza sobre elas, não esteja enxergando essas qualidades da forma como você deveria estar. Então, depois que você traçou aqui a quinta coluna, né, sobre as suas habilidades atuais, a gente vai pensar nas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, qual é o tipo de característica, de habilidade, de qualidade que eu não tenho e que eu preciso ter para executar essa tarefa? Né? Que tipo de qualidade, de repente, me falta? Qual é a característica que me falta que, se eu tivesse, me ajudaria a cumprir essa tarefa que eu tracei ali como primeiro. E aí pode ser, por exemplo, determinação. Olha, eu sou extremamente organizada, mas eu não sou tão determinada. Eu desisto fácil das coisas, eu começo algumas coisas e não vou em frente, eu mudo muito rápido. Então, eu preciso criar um pouco mais de determinação para conseguir chegar no meu objetivo de treinar 3 vezes na semana, né? E aí você vai traçar também uma habilidade para cada uma das tarefas ou dos hábitos que você colocou ali na primeira coluna. Depois que esse quadrado inteiro estiver preenchido, a gente vai passar para a parte de baixo. E a primeira grande pergunta é: disso tudo aqui que você traçou, o que está nas suas mãos? Ou seja, o que depende só de você para existir? O que depende só de você para se tornar realidade? Então, pode ser que, por exemplo, né, o hábito de treinar não dependa só de mim, né? De repente, para eu conseguir treinar segunda, quarta e sexta às 19 horas, o meu marido tenha que ter chego em casa para ficar com os meus filhos. Então, isso não está só nas minhas mãos, né? O plano B, que é a gestão de risco, sim, mas a atividade principal, às vezes não. Agora, por exemplo, se o grande hábito é fazer compras semanalmente, se o grande hábito é não consumir doce depois das refeições, se o grande hábito é
sei lá, beber mais líquido durante o dia, são coisas que dependem única e exclusivamente de você. Assim como treinar, às vezes, pode depender só de você. Então, sei lá, eu coloquei aí a meta de treinar às 6 horas da manhã. Eu preciso acordar cedo para isso, mas depende só de mim, né? Se eu conseguir acordar e for para academia nesse horário, nada vai dar errado. Então, você vai colocar aqui quais são as tarefas e as atitudes que dependem única e exclusivamente de você, ou seja, o que está nas suas mãos. E você pode colocar tanto os hábitos quanto também a gestão de risco. Então, treinar, de repente, não está na minha mão, mas treinar no meu prédio, caso dê errado, tá. Porque se, por exemplo, eu espero que o meu marido fique com as crianças para que eu treine às 19 horas, então depende do meu marido chegar em casa e estar disponível. Mas treinar no meu prédio levando os filhos não depende dele. Então, você pode colocar aí coisas das duas colunas. Algumas vezes, o hábito por completo vai depender só de você. Outras vezes, é a gestão de risco que vai depender. Mas vão ter coisas aí que dependem única e exclusivamente da sua organização, da sua determinação, né, do seu poder ali em executar aquilo. Depois você vai colocar na segunda coluna aqui de baixo o que depende de alguém. Então, o que não depende só de você vai depender de alguém, né? Então, todas as suas tarefas aí da coluna hábitos e gestão de riscos vão estar distribuídos, então, nessas duas colunas, né? Coisas que dependem de você, coisas que dependem de outra pessoa. E aí, quando você determinar isso, que depende de cada um, você vai colocar aqui de quem depende, quais são as pessoas-chave que estão envolvidas nessa sua aquisição de novos hábitos, né? Com quem você precisa conversar, com quem você precisa acertar, com quem você precisa combinar para que isso aconteça. Porque muitas vezes a gente coloca aí atitudes ou hábitos que dependem de uma terceira pessoa, ou de uma segunda pessoa no caso, mas a gente não avisa ela, né? Então, por exemplo, eu preciso deixar de comer doce depois do almoço. Mas na minha cabeça, por algum motivo, para isso acontecer, o meu marido não pode comer doce. Porque se ele comer, Carol, eu vou comer também. Só que em nenhum momento você vai lá e fala para ele, olha, fulano, eu preciso que você pare de comer doce depois do almoço. Porque se você come, eu também como. E eu não posso mais comer, eu não quero mais comer. Eu deixar de comer doce nessa refeição é importante para mim chegar no meu objetivo. Então, é importante ter clareza também sobre o que depende de alguma pessoa, que não seja você, de quem, né, quem é essa pessoa, então de quem depende, e o último aqui, que também é essencial. O que exatamente essa pessoa tem que fazer para que eu chegue no meu objetivo? E aí, pode ser que vocês tenham uma grande surpresa ao preencher essa ferramenta ou não. O que eu quero de vocês? Que vocês imprimam esse papelzinho, que vocês preencham com as respostas de vocês e que vocês, a partir de hoje, tenham muito claramente na cabecinha de vocês o que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo, em que momento isso vai ser feito, o que pode dar errado nessa atividade e o que você vai fazer caso isso dê errado. Combinado? E aí, a gente vai conversar sobre isso lá no grupo e eu quero saber aí de vocês o que vocês sentiram, como foi preencher isso, como foi refletir sobre isso, como foi olhar, né, para nossa rotina meio que de fora, assim, né, tirar o que precisa ser feito um pouco, distanciar um pouco da gente o que precisa ser feito para que a gente consiga ter esse olhar mais claro sobre essas atividades e que a gente consiga ter aí mais clareza sobre os nossos objetivos, as nossas metas e principalmente sobre o que a gente precisa fazer para chegar neles. Combinado? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que realmente essa ferramenta guie vocês aí, não só, né, nesse momento, mas também em outros desafios da vida, em outras circunstâncias, em outros objetivos, em outros âmbitos. Isso pode ser aplicado na sua carreira, pode ser aplicado no seu relacionamento, isso pode ser aplicado aí em diversas áreas da nossa vida. E eu espero que realmente seja importante para você e que essa aula faça diferença no seu objetivo. A gente se vê numa próxima aula.